nós vamos falar sobre o calendário histórico. Lembrando o seguinte, gente, esse assunto que nós iremos falar, vocês já viram, tá? Logo que foi no início, né? Antes da pandemia, em sala de aula nós vimos este assunto. Então eu fiz uma pequena, vou fazer uma pequena revisão. Não com todos os calendários, eu trouxe apenas 2 para a gente falar sobre ele, tá certo? Então, como começou a história do calendário? A história do calendário, ela vem da origem, desde o início, né? Com a necessidade de organizar o tempo, as pessoas precisaram registrar a evolução, bem como de comemorar essa evolução em datas fixas, né? Poder contar o tempo, saber o que estava acontecendo, que momento era aquele. Então, foi dessa necessidade que a turma começou, né? O pessoal começou, o homem, né? A criar o calendário. O calendário, ele era composto por 12 meses lunares, com 29 ou 30 dias, num total de 354 no ano, né? De números no ano. Desta forma, ela não coincidia com o calendário solar, que era composto por 365 dias. Lembrando, gente, que esses foram os primeiros calendários, né, que o homem, né, começou a criar. O calendário solar, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele foi criado pelos egípcios, tinha 365 dias, e era dividido em 12 meses, 30 dias, e no final do ano se acrescentava mais 5 dias. Não havia ano bissexto. O que é ano bissexto? De 4 em 4 anos, um mês, aqui no nosso Brasil é o mês de fevereiro, tem um dia a mais. Então ele não tinha ano bissexto. E os meses eram divididos apenas em 3 estações: inundação, inverno e verão. E aí eu trouxe para vocês, a gente vai falar sobre o calendário indígena. Por quê? Porque era um dos calendários daqui do Brasil, né, que os índios usavam usando o solar, tá? Aí vocês estão, não ficou uma imagem muito nítida, tá? Mas dá para vocês verem que tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, vai até dezembro. Esse calendário indígena, ele é diferente do que a gente usa. Por quê? Porque eles são divididos, tá? Essas divisões, elas são de acordo com as, vamos dizer assim, com o que acontece dentro da cultura indígena, tá? Com tudo o que os índios fazem. Por exemplo, se eles plantavam, eles iam lá e acrescentaram, quando fizeram o calendário, eles botaram a época da chuva, a época de uma plantação, a época do peixe, tá? E aí eles foram fazendo, né, com tudo que diz respeito à natureza. E o que é que eles usavam, né? Além deles, aqui eles trouxeram para a gente que eles usavam o sol, a lua, né, as estações, para estar demonstrando, né, ou marcando, né, tudo que eles usavam durante aquele período. E aí os povos indígenas, ele tem uma maneira própria de marcar a passagem do tempo. Para alguns desses povos indígenas, a passagem do tempo, ela está relacionada à agricultura e aos fenômenos naturais. Como eu falei, né? Como a chuva, o frio, né? O sol, as estrelas, tá? O trovão, tá? Era assim que eles usavam. E aí eu também estou trazendo um pouco do calendário gregoriano. O calendário gregoriano, gente, eu trouxe aqui uma foto, né?
que é uma das fotos que na época, trazendo aqui, ó, foi criado pelo Papa Gregório, né? Nesse caso aqui é o terceiro, tá? Teve outro momento da história que também chama Juliano, que foi Júlio César quem dividiu, tá? E eu trouxe aqui um pouco para vocês verem esse calendário como era na época, tá? Parecido com o nosso, ó. E a gente vai estar falando disso também. Esse calendário, ele também foi chamado calendário cristão. Por isso que eu estou trazendo ele. Tia, por que a senhora está trazendo isso para a religião? Porque eu quero que vocês entendam que o calendário, ele não foi feito aleatório, ele tem uma história. E ele também foi integrado à religiosidade. O calendário gregoriano, ele foi criado pelo Papa, tá? Ou seja, dentro de uma religião, tá bom? Ele foi criado em Roma, no século VI, por um monge chamado Dionísio. A contagem dos anos deveria ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como ele também foi cristão, Dionísio, ele considerou que o ano primeiro deveria ser o ano do nascimento de Jesus Cristo, tá? Porque esse foi o calendário, como eu falei, né? Ele foi criado em Roma, tá? E esse monge, né? Ele se tornou cristão. E com isso, ele fez com que esse calendário, a partir do ano 1, ele fosse contado como calendário gregoriano. E aí eu trouxe também, novamente, ó, o mesmo lá, gregoriano, está aqui, tá? Esse calendário, ele se tornou oficial em Roma em 1582, pelo Papa Gregório III, tá? Dionísio criou, mas só em 1582 ele foi obrigado, ou seja, ele foi oficial, ele se tornou como lei, tá? Por esse motivo, ele ficou conhecido como calendário gregoriano, tá? Ou calendário cristão. E aí, esse calendário, ele atualmente, ele também é usado no Brasil. Eu falei isso para vocês quando a gente deu essa aula, tá? Ele também é usado aqui no nosso Brasil, assim como em muitos locais do mundo, tá? Os povos que vivem em parque indígena do Xingu, eles também associam a passagem do tempo aos fenômenos naturais e às atividades agrícolas por eles desenvolvidas, tá? Então, vocês veem que os índios também, eles usavam o calendário. Eles têm seu tempo também usado dentro da sua cultura, só que diferente do nosso, tá? Porque o nosso é gregoriano, vem dos cristãos, tá certo? E aí, o que eu quero lembrar vocês, por que a gente trouxe o calendário, né, para o meio religioso? Além do que eu falei, né, que o calendário é um calendário gregoriano que é usado aqui no Brasil, muitas vezes nós não conhecemos, as crianças, né, nem toda criança conhece. Então, foi uma oportunidade que eu achei viável para que vocês pudessem conhecer o calendário que nós usamos. Qual é a história do calendário nosso, né? Então, o calendário gregoriano, ele foi criado no meio, né, do povo cristão, por isso que eu trouxe como um calendário que poderia ser falado no meio religioso. Também, tudo que é da natureza, a gente sabe que foi criado por Deus. Por isso que eu também trouxe o calendário solar, porque o que é natural, que o homem vem desde o início da sua criação, o homem, ele vem procurando, né, estar próximo de Deus de uma forma muitas vezes diferente. Muitas vezes eles nem têm noção, como os índios, né, que usaram o seu calendário usando os fenômenos que ele tinha da agricultura, mas que é algo natural, criado na natureza e que Deus, né, foi quem permitiu e quem dá para o homem. Então, por isso que eu trouxe os calendários, né? E hoje eu trouxe um pouco do que a gente deu em sala de aula.
Claro que no início, né, da nossa aula deste ano, eu dei mais amplo, né? Contei a história maior. Eu trouxe outros calendários, como o chinês, né? Mas hoje não tinha condições de eu trazer tudo. Então eu trouxe o solar e trouxe o gregoriano, porque é o que a gente usa no nosso Brasil, ok? Tem 365 dias, né? Tem 12 meses, né? Cada mês tem entre 29 ou 30 dias, né? O único que é bissexto é o mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, como eu dei em sala de aula, tá certo? E aí a gente fica com a nossa aula de hoje de revisão, ok? Beijo para vocês e até a próxima aula.